Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de Oséias. Versículos 1 a 2 do capítulo 7. É a generosidade do Senhor, não suas ameaças, que pesa mais. Mas não há nenhum sinal de remorso por parte de Israel. Porém, Deus tem conhecimento de todos os pensamentos e ações do povo. Versículos 3 a 7. O rei não se importava com Deus, mas gostava de ouvir sobre esquemas maliciosos e enganosos, razão pela qual ele cairia. A luxúria perversa dos líderes civis queimavam de modo tão intenso durante a noite inteira que o profeta repetidamente os descreve como um forno sempre em chamas, tão quente que o padeiro poderia parar de atiçar o fogo e ele ainda assim teria temperatura suficiente para assar seus pães até o raiar do dia. Versículos 8 a 10. Os líderes de Efraim eram negligentes em permitir que o povo se tornasse como as outras nações. A convite de Israel, as nações estrangeiras acabaram por introduzir suas práticas religiosas, o que enfraqueceu suas práticas nacionais. Essa invasão fez com que a religiosidade de Israel ficasse como a massa de um pão que não foi virado, muito assado de um lado e cru do outro. O preço dessa assistência estrangeira comeu-lhe a força, fazendo com que a nação envelhecesse e se tornasse fraca sem que se desse conta disso. Versículos 11 e 12. Como uma pomba, tida como um animal que não tem bom senso, assim Israel buscou a ajuda do Egito e da Assíria, ao invés de procurar o Senhor. Israel era como um pássaro que esqueceu o caminho de casa. O que eles têm ouvido na sua congregação provavelmente refere-se a notícias de que seus esforços para encontrar segurança em nações estrangeiras tinham fracassado. Versículo 13. Israel podia fugir de Deus em rebelião, mas não podia escapar da destruição. Versículo 14. A menção sobre uivos deve estar falando dos apelos feitos aos deuses da fertilidade sobre as camas da prostituição cultual. Versículo 15. Deus tinha ensinado Israel a ser uma nação poderosa, mas eles voltaram sua força contra Deus. Versículo 16. Príncipes de Israel eram tão inúteis quanto um arco enganador, incapaz de atirar flechas que acertassem o alvo. A insolência de Israel pode ser sua palavra amarga contra Deus ou contra os profetas. A consequente zombaria pode ser o que eles experimentariam ao buscarem a ajuda do Egito ao serem destruídos. Agora nós vamos estudar o capítulo 8, versículos 1 a 13 do capítulo 8. Um alarme soaria porque Deus estava enviando um exército para atacar Israel, tal como a águia sobre sua presa. Israel estava tratando seu pacto com Deus como o pacto fosse um cheque em branco para pecar. Casa do Senhor pode ser uma referência a Israel e não ao templo especificamente. Versículos 4 a 6. Samaria, capital de Israel, se refere aqui a todo o reino do norte. Israel tinha buscado arrogantemente o sucesso e a segurança por meio de idolatria, com a adoração e o culto ao bezerro no reino do norte, por meio também da força militar e do poder político. Todos os seus esforços produziriam exatamente o oposto daquilo que eles desejavam. Versículo 7. Os ídolos eram adorados porque eles supostamente concediam fertilidade. Contudo, semear idolatria era como semear ventos, e a colheita não seria outra senão tempestade, que representa o juízo divino. Tudo que brotasse seria arrancado pelo vendaval. Estrangeiros levariam tudo que o povo produzisse. Os ídolos, os templos e as fortalezas de Israel seriam destruídos, e as alianças militares os esgotariam, escravizariam e os levariam dali. Por causa de sua perversidade e rebelião em confiar no culto de fertilidade de Baal, o Senhor Deus os rejeitaria e tornaria a terra improdutiva. Versículo 9. A expressão subiram à Assíria provavelmente seja uma referência à submissão do rei Oséias à Assíria, em sua tentativa de reter a autoridade que ele havia adquirido depois de haver assassinado a Peca. Como jumento selvagem, Israel teimosamente procurou a ajuda de povos estrangeiros em vez de depender do Senhor. Versículos 11 e 12. Israel construiu altares para se purificar do pecado, mas esses altares só o fizeram pecar ainda mais, talvez por dar ao povo uma falsa sensação de segurança. Seus sacrifícios hipócritas só aumentavam o seu pecado. Ter a lei escrita de Deus também não lhes serviu de nada, porque eles a desprezaram como coisa estranha e adotaram o culto de Baal como sua religião. Versículo 13. Os israelitas foram escravos no Egito. Esse povo não voltaria literalmente ao solo egípcio, mas retornaria à escravidão, ao exílio, e desta vez seria disperso entre as nações do Império Assírio. Versículo 14. Embora menos idólatra que Israel, Judá mostrou falta de confiança em Deus ao confiar mais em suas fortificações. Em vez de se aproximar do Senhor, Judá multiplicou as suas defesas humanas.
Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículos 1 a 3 do capítulo 9. Israel estava buscando prosperidade ao servir deuses pagãos da fertilidade, como faziam as nações, tal como uma prostituta buscaria o pagamento. Entretanto, eles não podiam se alegrar na festa do Senhor, porque o Senhor Deus reteve a colheita, causando uma privação que haveria de aumentar durante o exílio de Israel. Versículos 4 a 6. A colheita fracassada de Israel só permitiria ao povo o suficiente para comer e nada para ofertas e sacrifícios. O pão de pranteadores era comida contaminada por associação com a morte. Isso não podia ser oferecido a Deus. Israel buscaria no Egito um refúgio da destruição, mas eles morreriam ali, fora de sua terra. Versículos 7 a 9. Deus tinha enviado profetas para advertir os israelitas, mas sua iniquidade e ódio eram tais que eles consideraram os profetas e o homem de espírito, os mensageiros inspirados de Deus, como tolos e loucos. No entanto, Deus estava com eles. Sentinela é uma imagem bíblica comum para os profetas. Laço do passarinheiro pode ser aquilo que Israel insensato pensava que o profeta era. Passarinheiro era o homem que caçava e vendia pássaros. Versículo 10. A princípio, Israel deu tanto prazer a Deus quanto uvas encontradas no deserto ou os primeiros frutos da figueira, mas isso mudou com o incidente de sexualidade pagã em Baal-Peor, onde o povo tentou assegurar fertilidade adorando Baal. Isso está em Números 25, versículos 1 a 9, aqui referido como essa coisa vergonhosa. O ponto é que agora Israel estava repetindo seu comportamento insensato. Versículos 11 e 12. A glória de Efraim era o Senhor, cujo afastamento acabaria com a fertilidade de Israel e lhe traria desolação. Versículo 13. Deus tinha colocado tanto Efraim como Tiro num ambiente em que deveriam ter prosperado, mas ambos se voltaram para o culto a Baal e praticaram o sacrifício de crianças. Tanto Tiro como Samaria foram cercadas pelo rei assírio Salmaneser V. Ambas as cidades caíram diante de Sargão II da Assíria em 722 a.C. Versículo 14. Oséias fez essa oração quando previu a destruição que seria trazida pelos pecados de Israel. A visão desse terrível destino levou-o a pedir a Deus em oração que as mulheres não engravidassem, que os filhos morressem ainda durante a infância, para não terem que experimentar a terrível dor e o sofrimento que os aguardava. Versículo 15. Em Gilgal teve início o declínio político e religioso da nação. Naquele lugar, Deus substituiu os ídolos e os reis, e foi ali que Saul foi o primeiro monarca sobre as 12 tribos de Israel. Contudo, na época de Oséias, essa cidade havia se tornado um centro de idolatria e adoração a Baal. Versículo 17. Deus afirmou uma dispersão global por causa da desobediência de seu povo. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Oséias.